Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui novamente. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Então eu lhe convido, a partir de agora, a pegar sua revistinha da Escola Dominical, lição de número 9, onde nós vamos adentrar aqui nesses estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Já pegou sua revistinha? Então vamos lá. O texto áureo da nossa lição de número 9, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. A verdade prática nos ensina a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Agora também nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. E você que está aí com a sua revistinha, você provavelmente tenha, né? Se você não tem a sua revista, você pode fazer a leitura na sua Bíblia Sagrada, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 15. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa foi então a nossa leitura bíblica e classe da nossa escola dominical, lição de número 9, com o título Caminho e a Verdade e a Vida. E nós temos hoje 3 objetivos, para atingir nessa lição. Nós vamos ter como objetivo dessa lição apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus Cristo. Nós também temos como objetivo da lição hoje discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E por último, nós precisamos nos conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. Então esses são os nossos objetivos na aula desta noite.
Vamos para a nossa introdução bíblica. Acompanhe na sua revista. A introdução da nossa lição diz assim: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Essa é a introdução da nossa lição. Então, como eu já disse, nós temos os objetivos da lição. Vamos, ao término dessa aula, estarmos aptos aí, né, a compreender esses 3 objetivos aí. Volto a dizer, está aqui algumas anotações que nós fizemos, né, o título da nossa lição: consolo, promessas, dúvidas, incertezas, também assim como certezas, né, e convicções da vida cotidiana de um cristão. Também, como foi falado aqui, aproveitar bem essa aula para a gente estudar um pouquinho sobre essas 3 palavras, caminho, verdade e vida, tá bom? Então vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição. Tópico 1, tem como o título aqui do tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus Cristo. Na aula passada nós vimos ali que o Senhor Jesus, ele tem um grande exemplo de humildade, né? Quando ele lava os pés aos discípulos, ele proporciona ali uma importante lição sobre uma liderança humilde. Após o Senhor Jesus ter lavado os pés dos discípulos, dando ali uma grande lição de uma liderança humilde, Jesus também vai fazer um discurso de despedida aos seus discípulos. E é interessante a gente analisar esse discurso da despedida do Senhor Jesus, que ele traz um consolo para os seus discípulos quando ele vai se despedir, falando a respeito da sua morte. Ele consola os seus discípulos dizendo: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar só. Vocês conhecem o caminho para onde vocês vão. E quando ele diz, vocês conhecem o caminho, um dos seus discípulos, Tomé, ele vai dizer assim, que não sabia, né, qual era esse caminho, para que Jesus mostrasse. Então, quando Jesus diz para eles: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês conhecem o caminho. E aí, então, aonde nós vamos ver aqui na lição, que um dos seus discípulos, né, o Tomé, ele questiona, dizendo que não sabia o caminho. E aí, então, nessa hora que Jesus vai afirmar para ele, porque ele diz: como nós podemos saber o caminho? Nós não conhecemos, não sabemos o caminho. E aí, então, Jesus esclarece para ele, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus explica para ele: é comigo que você vai vir. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu preciso cumprir todos os propósitos, né? E quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Então Jesus esclarece para ele, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também está dizendo que se não for por meio dele, de Jesus, ninguém poderia chegar ao Pai. E ele é o único meio de alcançar, né, a salvação, é o único meio de alcançar o Pai, é através de Jesus. Ele é a verdade que revela, representa assim a verdadeira vida em Deus. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele é que qualquer ser humano pode se achegar a Deus, tá bom? Pelo caminho que se chama Cristo, Jesus Cristo. E agora no ponto 2 do primeiro tópico, fala sobre consolo num cenário de angústia. Então, como consolo num cenário de angústia, Jesus, ele
neste momento que ele está dando essa palavra de consolo aos seus discípulos, que eles não estariam sozinhos, que tinham um caminho, né? E ele é esse caminho. É bom a gente lembrar que Jesus ele estava vivendo um momento de angústia. Ele tinha plena consciência de que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, ia ser morto, né? Crucificado, morreria. E mesmo com toda essa situação que estava chegando, estava próximo, mesmo assim, Jesus tem a capacidade de trazer essa palavra de conforto para os seus discípulos. Vamos dar uma paradinha aqui e refletir um pouco. Daqui a pouco a gente continua. Nossa vida não é diferente. Pelo menos aqueles que são cristãos parecidos com Cristo, deve proceder da mesma forma que Jesus, né? Quantas das vezes eu e você nós estamos vivendo um momento de angústia na nossa vida e nós temos que, muitas das vezes, vou usar uma expressão aqui, muitas das vezes guardar a nossa angústia, a nossa dificuldade, as nossas lutas, nós temos que colocar ele dentro do bolso, né, vamos dizer assim, para as pessoas não verem e levar uma palavra para aqueles que necessitam. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você está ferido e Deus quer te usar para sarar alguém, né? Aí tem bastante pessoas que até postam nas redes sociais que quem está ferido não tem capacidade de curar. É um ponto de vista que eu não tenho mesmo, né? Não tenho, porque principalmente no ministério pastoral, de liderança, na maioria das vezes a gente está ferido, às vezes até sangrando, e temos que guardar tudo isso para cuidar daqueles que são mais fracos na fé. A Bíblia, ela é bem cirúrgica quando ela diz que vós, os fortes, suportai os mais fracos em vossas fraquezas, a fim de edificá-los. Ou seja, se eu estou um pouco mais fortalecido do que o meu irmão, do que a minha irmã, e eu vejo eles passando uma dificuldade na qual eu já consegui vencer, mesmo eu estando enfrentando uma outra dificuldade, ainda que seja maior do que essa pessoa está vivendo, eu tenho que guardar essa dificuldade, e não ficar lamentando por esse momento da dificuldade, e olhar com um olhar de compaixão para o meu próximo e falar, eu já passei essa situação que ele está vivendo, então eu vou ajudá-lo, né? Não é porque eu estou vivenciando algo muito pior do que essa situação que eu não vou estender minhas mãos para ajudar aquele que necessita da minha ajuda, sabendo que eu tenho, uma experiência em passar aquela provação, aquela dificuldade. A Bíblia vai dizer, e aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a gente precisa pensar nisso. Como Jesus ali estava num momento angustiante, sabendo que se aproximava o momento dele ser preso, ser crucificado, ser morto, mesmo com toda essa situação que estava por advir sobre Jesus, ele confortava, consolava os discípulos que ali estavam com ele. Isso é importante para a gente pensar nessa lição. Ou será que você, quando você está num momento que você está machucado, ferido, chateado, provado, você dá as costas para as pessoas, você se tranca no seu mundo, você se vitimiza para ver se alguém vai ficar com pena ou dó de você, mas não é isso que a Bíblia nos ensina através da pessoa de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. A palavra cristã é parecido com Cristo. Nós nunca seremos iguais, mas parecidos. Porque se Cristo, passando por essa dificuldade que ele havia de passar, ele teve ainda a capacidade de trazer ali um conforto e consolo para os seus discípulos, nós precisamos seguir esses passos de Jesus. Independentemente de situação que nós estamos vivendo adversa, nós precisamos, na maioria das vezes,
deixar o nosso sofrimento e socorrer aquele que nós podemos socorrer. E eu tenho a certeza que se fizermos isso, conforme as Escrituras nos ensinam, que aquele que usa de misericórdia também receberá misericórdia. Então vamos seguindo em frente na nossa lição. Aqui, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava Jesus, ou que Jesus enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Jesus tinha essa certeza. Era preciso ele passar por tudo aquilo, mas ele já conhecia o findar de tudo, porque ele, sendo plenamente homem, plenamente Deus, ele sabia de todas as coisas. Ele compreendia que ele iria passar por aquela situação diversa, mas com certeza ele sairia vitorioso daquela situação, e por isso ele confortava, ele consolava os seus discípulos naquela noite em que ele trazia ali uma palavra de despedida aos seus discípulos. Como disse, volto a repetir, não seja diferente conosco. Nós precisamos, mesmo sabendo que estamos vivenciando momentos difíceis de adversidade, nós precisamos confortar e consolar aqueles que são mais fracos, dar suporte. Suportar quer dizer dar suporte, quer dizer ajudar aquilo a se sustentar, né? Aqui tem uma lousa, tá vendo? Essa lousa, ela não para sozinha. Se eu deixar ela aqui no ar, pela a lei da gravidade, essa lousa vai cair. Então é necessário aqui, ó, tem um suporte, e hoje até fiz mais aqui um suportezinho de um gancho aqui, ó, dos dois lados. Aqui tem dois suportes aqui, ó, e até aproveitei para pôr minha caneca de canetas aqui, ó. Isso aqui é um suporte. O suporte da lousa está sustentando a lousa em pé. Quando a Bíblia diz vós fortes suportai os mais fracos, está dizendo sustente os mais fracos, ajudem a eles a ficarem de pé. Jesus estava aqui dando uma palavra de despedida, mas estava dando suporte para os seus discípulos, dizendo para eles: vocês não vão ficar sozinhos, vocês têm um caminho que vocês vão seguir. E aí então, quando alguém questiona que caminho é esse, ele diz: eu sou o caminho, não há outro caminho para chegar até Deus Pai. Então assim também é conosco. Vamos, muitas das vezes, sabendo a dificuldade que estamos enfrentando, mas tendo a certeza que Jesus também tinha, que ao findar de tudo, ele teria um resultado glorioso. Eu e você, que muitas das vezes estamos enfrentando provas e dificuldades, e assim, com essa situação adversa, temos que às vezes parar, guardar a nossa dor, guardar o nosso momento difícil para poder ajudar alguém que precisa. Nós também temos que ter na nossa mente: eu vou fazer isso porque o meu momento de dificuldade ele não é permanente, ele é passageiro. E ao terminar esse momento de dificuldade, será um momento glorioso também de vitória em Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. O terceiro ponto do primeiro tópico aqui, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações. Para os fiéis em Cristo, esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda o céu. Assim, será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus? Pois é. Aqui, quando o texto vai falar, que Jesus refere a expressão a casa de meu Pai, refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações. Vamos só abrir um parênteses aqui. Dentro de um contexto de uma cultura judaica,
quando um noivo, né, ele desposava, né, a mulher, se ficava noivo, e então ele tinha que fazer um compromisso, assumir o compromisso, e então o noivo iria para a casa, que era a casa do seu pai, aonde ele construiria a casa, para ele depois então vir buscar a sua noiva, que estava desposada, e então se completava o casamento, né? Se de fato concluía. Mas para esse noivo buscar a noiva, ele tinha que arrumar a casa, fazer a casa se ela não estivesse pronta, ou terminar a casa de alguma forma. E quando o pai do noivo olhava para a casa e dizia: agora a casa está pronta para receber a sua noiva, agora você pode ir lá e buscar a noiva para vocês então viverem juntos para sempre. Quando Jesus usa essa expressão, a casa do meu pai, quem estava ouvindo Jesus, na grande maioria eram judeus que estavam se convertendo ali a Cristo, né? Seguindo a Jesus. Eles compreendiam o que Jesus estava dizendo através dessa palavra. Vou para a casa do meu pai. Eles entendiam dentro de um contexto de casamento judaico. E eles sabiam que o noivo vai para a casa do pai, e quando o pai der ordem, ele vem buscar a noiva. Então, isso aqui que nós falamos no finalzinho do tópico aqui, é que a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. E aí, a gente tem que sempre se perguntar: estou preparado? E se o pai ordenar ao filho, ao noivo, que já está tudo preparadinho, está tudo pronto, que ele pode buscar a noiva para que eles vivam para sempre juntos? Você está preparado como noiva? A noiva pura, imaculada, ou seja, sem manchas, né? Sem culpa, porque toda a culpa que eu e você, a igreja do Senhor, ela tinha, Jesus levou lá no Calvário. Então, essa certeza nós precisamos ter. Você tem a certeza da sua salvação? Eu tenho deparado com muitas pessoas que vão na igreja, que cantam, que pregam, que participam de departamentos, mas lá dentro da alma delas, elas não têm a certeza da salvação. E é interessante pensar nisso. Quando nós temos medo da morte, você que está me assistindo aí, você tem medo da morte? Tem? Se você tem medo da morte, é porque o seu espírito está num conflito aí dentro, dizendo que se ele morrer, ele não sabe para onde ele vai. Então ele não tem a certeza dessa salvação. Quem tem a certeza da salvação em Cristo Jesus não tem medo da morte. Não tem. Sabe por quê? Porque a gente sabe para o caminho que a gente está indo. Que esse caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Quando a gente tem a certeza da nossa salvação, nós não nos preocupamos, porque a morte não é o fim. A morte é o início de uma vida após essa que nós vivemos aqui. Então, vamos para o segundo tópico e vamos analisar o que a lição nos diz. Bom, eu acabei até adiantando um pouquinho aqui na minha fala, né? Sobre o tópico 2 aqui, as dúvidas e incertezas, né? Dúvidas e incertezas. Eu adiantei um pouquinho quando eu perguntei da salvação: você tem a certeza da sua salvação, né? Você tem dúvida, né? Tem medo da morte? Tomé, no versículo 5 de João 14, nós vamos ver uma incerteza de Tomé, quando ele pergunta, né? Sobre como podemos saber o caminho. Ele estava com uma incerteza dentro da sua alma. Porém, nesse evangelho, Tomé é colocado como uma pessoa fiel, corajosa e que amava Jesus. Mesmo assim, ele teve a incerteza. Então, o que a lição está nos ensinando? Que eu e você podemos estar firmes em Cristo, né? Firme na caminhada com Cristo,
e sermos fiéis a Ele, corajosos, né? Amar a Deus, amar a Jesus. E mesmo assim pode acontecer das incertezas e das dúvidas aparecerem no meio do caminho, né? Situações adversas às vezes nos levam. Nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. E nós precisamos buscar em Deus adquirir essa perfeição através das Escrituras. Então, mesmo a gente sendo fiel, corajoso, amar a Jesus, também pode ocorrer de momentos de incertezas na nossa vida. Mas, como nesse episódio ilustra, durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas, né? Contudo, como do mesmo jeito que Tomé recebeu de Jesus uma resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir essas palavras, né? Pode ocorrer em momentos da nossa vida as dúvidas, as incertezas, mas quando a gente escuta que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso traz para nós novamente um ânimo na alma, traz esperança de novo, traz a alegria de saber que nós não estamos sozinhos e que Jesus breve virá para buscar a sua noiva, a sua igreja, a qual eu e você fazemos parte dela e subiremos com Jesus nesse grande evento aguardado pela igreja. O segundo ponto do tópico 2, as incertezas que Pedro e Felipe tiveram. Vamos ver mais um pouquinho? Aí, agora nós vamos ver também que além de Tomé, Pedro e Felipe também vão ter os seus momentos de dúvidas e incertezas. Jesus, dentro do seu discurso ali ainda, ele estava dizendo aos seus discípulos, olha, para onde eu vou agora vocês não podem ir, né? Vocês não podem ir, mas eu deixo para vocês que vocês amem uns aos outros, porque fazendo isso, serão meus discípulos. E o mundo vai reconhecer isso em vocês, que vocês amarem uns aos outros, vão reconhecer que vocês são meus discípulos, porque para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Aí Pedro falou, Senhor, para onde que o Senhor vai que nós não podemos ir? E Jesus falou, você não pode ir agora, Pedro. Ele falou, não, eu vou. Nem que eu tenha que dar minha vida para o Senhor, eu vou. Jesus olhou para ele e disse, você dá a vida por mim, Pedro? Ah, Pedro, na verdade eu vou te dizer uma coisa aqui. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Essa é a realidade, Pedro. Então a gente percebe, através dessa fala de Jesus e de Pedro, que Pedro também não estava compreendendo. Não era somente Tomé que não conhecia o caminho. Pedro também não conhecia o caminho. Aí Felipe agora vai falar também, mostra-nos o caminho, né? A nossa lição. Felipe pede a Cristo que mostre o Pai. Jesus está ali, preste bem atenção nisso. Jesus sentou com eles, ceou com eles, cantou um hino, saiu, explicou sobre o momento que ele seria entregue, que era necessário para ele morrer, mas que eles não ficassem preocupados, que eles não ficariam sozinhos, que eles teriam lugar reservado. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E aí Tomé não sabia o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Pedro está dizendo, mas para onde o senhor vai? É como se Pedro falasse, o senhor é o caminho, mas para onde vai esse caminho? Olha para você ver que a mente dos discípulos de Jesus, como é que estavam, totalmente confusa, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, porque eles ficaram 3 anos com Jesus ali, 3 anos e alguns meses, algumas pessoas defendem mais de 3 anos, então não importa, importa que eles estiveram ali com Jesus mais de 3 anos, ou 3 anos apenas, ou menos que fosse, mas já era suficiente para eles entender, né? Muitas coisas que Jesus já estava ensinando. Só que agora, após 3 anos, Jesus está falando e eles não entendem o que Jesus está dizendo. Aí Felipe fala, então mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai olhar e fala, Felipe,
quem vê a mim, vê o Pai. Era simples. Jesus estava ali explicando, dando um extenso discurso para eles, mas a mente dos discípulos não conseguia compreender daquilo que Jesus estava alertando, ensinando eles, né? Então, às vezes nós também, nós estamos na igreja há mais de 3 anos, alguns estão há 30 anos, mas de fato o tempo não quer dizer que nós entendemos tudo, sabemos tudo, né? O tempo não diz para nós que o tanto que nós sabemos, através do tempo nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles, certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Felipe. Porém, devemos aprender. Aprender o quê? A escutar o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante, finalizando o segundo ponto do tópico 2. Por mais que às vezes nós somos como Felipe, como Tomé, como Pedro, de não estar compreendendo, não estar sendo respondido às nossas questões, né, os questionamentos, a gente precisa aprender a ouvir Jesus. Tem muita gente que vai para a igreja, gosta da igreja, simpatiza com a igreja, mas não aprendeu a ouvir Jesus. Quando Jesus fala, nós precisamos nos calar e ouvir o que Ele tem para dizer. Quando Jesus fala, nós precisamos estar atentos para aprender de Jesus aquilo que Ele quer nos ensinar. Aqueles jovens discípulos, 3 anos com Jesus, viram participar de tantas coisas, mas não conseguiram aprender a ouvir de fato o que Jesus estava dizendo. Isso acontece conosco também. Vamos lá? Vamos continuar aqui, o engano de Judas Iscariote. O engano de Judas Iscariotes, aí o terceiro ponto da tópico 2, né? Aqui, meus irmãos, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus vai dizer que um dos seus iria o trair. Um dos seus iria o trair. É interessante a gente pensar nisso aqui. Ao sentar à mesa da ceia, Jesus disse: um dos que está aqui comigo há de me trair. Aí a Bíblia diz que ficou aquele alvoroço, né? Quem? Sou eu? Ô Senhor, serei eu? Sou eu que há de te trair, né? E o texto, eu não me recordo se é João, e vai dizer que Pedro, que é o mesmo Pedro que acabamos de falar aí da sua incerteza também, Pedro, ele percebe João, que está do lado de Jesus, que é o discípulo a quem Jesus amava, que reclinava a cabeça dele no peito de Jesus, na mesa. Pedro dá um sinalzinho. Ei, pergunta aí. Pergunta para o mestre aí, quem que é que vai trair? Você está do lado, você você é chegado do mestre aí. Você está mais perto dele aí, né? Pergunta para ele aí, quem que é que vai trair? É interessante as coisas, né, irmão? E Jesus, ele diz assim, aquele que mete a mão no bocado comigo, esse há de me trair. Judas, ele agora não tinha dúvidas e incertezas. Judas tinha uma certeza, que ele só acreditava em Jesus
como alguém que trazia uma grande revolução contra o Império Romano, estabeleceria a ordem em Israel e colocaria Israel novamente como um poder maior. Então o interesse de Judas era um interesse político, era um interesse terreno, egoísta, porque ele pensou só nos seus interesses. Então ele não tinha dúvida, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Não tinha dúvida não. E por causa dele colocar primeiro os interesses pessoais dele, ao invés de permitir interiorizar a palavra de Jesus dentro dele. Ele não permitiu a palavra de Jesus adentrar. Ele simplesmente ficou por aquilo que é à vista, né? Ele não conseguiu crer pela fé que Jesus era o Salvador, é o Salvador de toda a humanidade pecaminosa. Judas, ele comete um grande erro em vender Jesus por 30 moedas de prata, porque ele não permitiu a palavra de Jesus entrar no seu coração e colocou seus interesses em primeiro lugar. Quando nós não ouvimos a voz de Jesus, quando não damos ouvido à voz de Jesus, aos seus ensinamentos, e na maioria das vezes nós não queremos dar ouvido ao Espírito Santo, à palavra de Jesus, por causa dos nossos interesses. Todas as vezes nós colocamos nosso interesse acima de tudo. Um sentimento egocêntrico. E nós não permitimos Jesus adentrar no nosso coração porque nós temos interesse em outras coisas. E corremos um sério risco de deixar-nos levar por um suborno terreno de coisas passageiras que vão ficar. Então, tomemos cuidado, porque se a palavra de Jesus não adentrar nos nossos corações, se o nosso interesse próprio sobressair o interesse de servir a Jesus e caminhar nesse caminho que ele diz, eu sou o caminho, nós corremos um sério risco aí de também estarmos vendendo Jesus aí, né? Vendendo Jesus. Tem muita gente vendendo Jesus, hein? Muita. Cada 30 moedas de prata, entregou Jesus. Tem gente aí que por causa de uma vaga melhor no trabalho, ela vende Jesus. Por causa de um salário maior, ela vende Jesus. Ela, muitas das vezes, ela está indo na igreja, está indo bem, e às vezes financeiramente não vai muito bem, mas a sua alma está bem, mas aí, de repente, o interesse dessa pessoa passa a ser um interesse maior de melhorar de vida, e aí às vezes o inimigo coloca o manjar na frente, né? E a gente se vende. E até deixa de ir na igreja, por causa de trabalho, hora extra, né? Muita gente aí está fazendo muita hora extra e não vai mais na igreja. A princípio, no começo disso, diz que é necessidade, né? Para aumentar, complementar a renda. Mas no final, se torna sendo até um escape. Ah, não, eu vou fazer hora extra, daí eu não preciso ir no culto. Pois é. É um perigo muito grande, né? Que quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele acabou dando lugar para o diabo, né? E o seu fim foi trágico. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Que tem sido a sua prioridade? Eu não vou no culto hoje porque eu tenho que arrumar a casa. Eu não vou no culto hoje porque eu tenho que fazer isso. Eu não vou no culto hoje porque eu tenho que fazer aquilo.
E quando a gente não tem nada, a gente lembra de Jesus. Bom, vamos lá. Último tópico, caminho, verdade e a vida. Nós já falamos bastante dele. Vai ser só uma pinceladinha para a gente poder terminar. Bom, nós sabemos que a expressão eu sou, né, ela representa um título que revela a divindade de Jesus, né, a natureza divina de Jesus. E assim como nosso Senhor afirma eu sou o caminho, né, quando ele declara eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que não há outra forma de você ter comunhão com Deus a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Então, não há como você chegar-se a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não tem como nós termos comunhão com Deus se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz eu sou, né, pronome eu, aí está nos dizendo que nós não somos salvos por princípios ou por forças espirituais, né? Mas sim pela pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Pela pessoa de Jesus Cristo é que nós conseguimos nos achegar a Deus por meio da sua obra redentora, né? Ali no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único, é Jesus Cristo. Não há outro, não há outro. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Segundo ponto aí do tópico 3, eu sou a verdade, né? Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade. Não é uma parte, não é uma verdade relativa, não. Ele é a verdade absoluta. Mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, verdade absoluta, imutável e incondicional. Isso só se encontra plenamente expressa em Cristo Jesus. Portanto, né, Jesus ele personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Por isso que nós ouvimos muito aí por uns tempos aí, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36, se não me falha a memória, diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então a humanidade precisa conhecer essa verdade, que se opõe às mentiras, derruba falsidades, derruba essas falsidades que tem no mundo, né, que estão presentes no mundo. Apenas a verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. É Jesus Cristo. Não há outro. Ele é a verdade. Ele não é uma verdade. Ele não é a verdade... como que eu falei que agora fugiu da memória? Não é uma verdade relativa. Não. Ele é uma verdade absoluta. E o mundo precisa conhecer isso. Eu sou a vida, o último aqui, ponto do terceiro. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou um sopro vital, mas diz respeito da vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada a obra redentora realizada no Calvário. Está realizada através de Cristo Jesus, essa obra. Esta realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor, ele possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Ele é a vida, ele é o doador da vida eterna. Somente Cristo Jesus. Por isso essa afirmação, eu sou a vida. O Senhor Jesus é o caminho, o Senhor Jesus é a verdade e o Senhor Jesus
é a vida. Não é simplesmente um dentre muitos caminhos. É o único caminho para Deus. Ninguém, exceto o perfeito Filho de Deus, poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus. A nossa conclusão, vamos encerrando por aqui, reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida, oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Tudo dele, para Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu lar e que a próxima aula, a lição de número 10 é a próxima, nós estaremos na aula presencial na nossa igreja na próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Que Deus te dê a paz.